Olá, quanta alegria e mais uma vez diante da palavra do Senhor. Alegria é fruto do Espírito que nos ilumina, nos santifica. O Espírito que inspirou a palavra de Deus é também o Espírito que faz essa palavra se cumprir em nossas vidas. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Naquele tempo Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. Aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e os seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e com os cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e os pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médicos, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra e que ela se cumpra em nosso favor. Estamos diante de um texto que nos coloca um questionamento. O questionamento de se estamos deixando-nos ensinar por Jesus. O Evangelho começa dizendo que Jesus foi à beira-mar e toda a multidão o seguia. E Jesus os ensinava. Veja que hoje também Jesus nos ensina pela igreja. Seja na tradição da igreja, seja na escritura, seja no magistério da igreja. É Jesus nos ensinando. E todo o ensinamento de Jesus, ele exige de nós uma resposta. Resposta sim ou não. De obedecer ou não obedecer aos seus ensinamentos. Ali, Jesus encontra Levi, filho de Alfeu, que estava sentado na coletoria, ou seja, ele era um cobrador de impostos. E Jesus então diz: "Segue-me." Levi imediatamente seguiu Jesus. Veja que a resposta de Levi foi imediata, mas não foi terminativa. Quer dizer, Levi teve que responder diariamente o chamado de Jesus. Seja na volta à obediência à palavra de Deus revelada na Sagrada Escritura e a própria palavra de Deus, que é o próprio Jesus, que o chamou. Hoje também o Senhor chama a mim e a você a seguir o Senhor. No entanto, Jesus deixa claro que para segui-lo temos que ter algumas atitudes bem definidas. Renunciar a nós mesmos. E o que é renunciar a nós mesmos? É renunciar àquilo que não condiz com que Deus nos criou. É renunciar ao nosso pecado, é renunciar à nossa vontade marcada pela concupiscência, pela preguiça, pelo orgulho, pela inveja, pela soberba, pela avareza. É renunciar ao nosso falso eu e deixar que o eu verdadeiro, colocado por Deus em nós, governe segundo a vontade de Deus. Levi, certamente, ao responder afirmativamente, teve que diariamente fazer essa mesma resposta, ou responder a essa mesma pergunta. Sim, Senhor, eu quero seguir, mas eu preciso renunciar a mim mesmo. Hoje, o que eu preciso renunciar para seguir Jesus? Porque renunciar renunciar a si mesmo é o elemento básico para o seguimento de Jesus. O seguinte critério para seguir Jesus é tomar a cruz. Por fim, depois de tomar a cruz, é caminhar atrás de Jesus. Ir aonde Jesus vai. Caminhar com Ele, passando pela paixão, pela morte, mas para garantir a ressurreição. Que o Deus de misericórdia
que chamou Levi, chama a mim e a você. Nos dê a graça de responder prontamente. Por quê? Porque não são os sadios que precisam de médicos, mas os doentes, os pecadores. E quando Jesus chama alguém, não é porque esse alguém é perfeito. Não. Jesus chama exatamente porque Ele quer aperfeiçoar-nos. Ele quer restaurar em nós a imagem e semelhança dele em nós. Que o Deus Todo-Poderoso nos dê essa graça. Nos proteja, nos santifique, nos revigore no seguimento a Jesus. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você.